Louvado seja Deus. Convido aos irmãos que, por favor, estejam abrindo a vossa Bíblia, o quarto Evangelho do Senhor Jesus. O apóstolo e evangelista João escreveu no capítulo de número 5, versículo 16 assim. Glória a Deus. Quarto Evangelho, o apóstolo e evangelista João escreveu, capítulo 5, versículo 16, assim. Diz assim a palavra de Deus, no capítulo 5, versículo 16. O título da leitura diz: Jesus declara-se Filho de Deus igual ao Pai. Louvado seja Deus. E por essas coisas, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por isso, pois o judeu ainda mais procurava matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo igual a Deus. Mas Jesus, respondendo, disse: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igual a ele. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que fazer, e ele lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilhais. Pois assim como o Pai ressuscitou dos mortos os vivos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que querem. Diga-se comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Senhor Espírito Santo, o Senhor nos dê graça para, juntamente com teu Espírito, meu Pai, estarmos refletindo na tua palavra, pois é o Senhor quem nos dá sabedoria para ministrar segundo o teu querer, para a glória e louvor do seu santo e eterno nome. Amém? Pode tomar seus assentos, glorificando a Deus, porque Ele é digno de todo louvor e toda glória. Louvado seja Deus. O evangelista João escreve para a igreja do Senhor Jesus, todo o contexto desse capítulo 5, no início desse capítulo, ele fala que havia uma festa em Jerusalém, a festa do judeu. Jesus cura um homem no tanque de Betesda, não conhecia essa passagem, e aí o evangelista inicia o versículo 16 dizendo: e por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo. Louvado seja Deus. Irmão, você já percebeu? Você já pararam para imaginar o quanto o nosso Senhor Jesus foi recusado
desprezado pelo judeu por fazer tantas coisas boas, mas mesmo assim eles não reconheceram que ele era o Filho de Deus enviado por Deus. Uma certa vez está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, que Jesus ele chega diante de uma jovem, uma mulher que estava há 18 anos curvada. E esse dia também é um dia de sábado. E ele chega já sabendo que na sinagoga, ele está na sinagoga, que era o culto de antigamente, chama essa mulher, manda ela se levantar e faz uma pergunta para ela, se era lícito ela ser curada no dia de sábado. Jesus chama essa mulher para que aqueles perseguidores, que eram os fariseus, os escribas da época, não tivessem argumento contra o seu conhecimento, o seu chamado, o seu ministério aqui na terra, no Brasil. E aí, Jesus cura aquela mulher, e de repente, o principal da sinagoga toma a voz, que antigamente não existia o microfone, mas ele toma a voz e diz: ei, peraí, não é lícito que seja curado no dia de sábado. Tem 6 dias da semana para que você venha para o templo para ser curado. Mas Jesus ele veio para quebrar todo esse protocolo. A graça hoje ela nos dá a liberdade de comer tudo que estiver sobre a terra, e temos que ter um dia de repouso, porque é bíblico, mas Jesus quebra esse protocolo e mesmo assim foi sim perseguido, louvado seja Deus. E assim essa Sagrada Escritura ela é categórica, é bem clara em mostrar que Jesus foi perseguido de uma tal maneira, mas Jesus, irmão, ele não ligava, ele não queria ter histórico. Nos dias atuais, a humanidade ela procura ter status, ter seguidor, ter aplauso. Um dia como esse, se fosse nos dias atuais, alguns ministros, alguns podia até ficar entristecido, mas Jesus não. Era repreendido na sinagoga, mas no outro sábado ele estava ali adorando e fazendo aquilo que foi chamado por Deus para fazer, cumprir o seu ministério terreno e pagar todo o preço pela humanidade na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Então, isso nos aplica nas nossas vidas. Porque muitas vezes, por algum motivo, nós chateamos, mas Jesus nos dá esse ensinamento prático, porque Ele, como Deus, porque Ele declara aqui no versículo 17, Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu também, e eu trabalho também, louvado seja Deus. Então ele se declara ser Filho de Deus igual ao Pai, trabalhando, pois não há dia e nem hora para o pai de família como nós exercer nossas funções como pai, como profissionais. Eu trabalho e eu, nessa vida de obra, de trecho, já trabalhei em alguns momentos por necessidade da empresa, das empresas, às vezes até 90 dias sem tirar folga. Eu sei que necessita de nós ter um dia de folga, mas é um momento que nós temos que trabalhar. Jesus declara isso: meu pai até hoje trabalha.
louvado seja Deus. Há momento, irmão, que é cansativo o nosso labuto, o nosso trabalho, mas nós temos que fazer, louvado seja Deus. Nós temos que louvarmos a Deus por aquilo que Ele colocou em nossas mãos para nós fazer, louvado seja Deus. Tem dia que se torna pesado, mas Deus nos dá graça, nos dá sabedoria para nós enfrentarmos tudo aquilo que o contexto chamado vida possa nos trazer. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá sabedoria para enfrentar os adversários. Então, Jesus, aqui ele nos dá esse exemplo como prática, como homem, como servo do Senhor, que em alguns momentos, mesmo que nós não sejamos reconhecidos, mas faça a sua parte, louvado seja Deus. Tem alguém contemplando lá no céu aquilo que eu e que vocês estamos fazendo, louvado seja Deus. Então, Jesus ele cumpre todo o seu ministério terreno em 3 anos, consumando na cruz do Calvário, se fazendo maldito no madeiro, para pagar o meu e o seu pecado, louvado seja Deus. E aqui ele deixa claro, né, que às vezes, quando nós olhamos no contexto, após esse texto que eu li, depois, lá no versículo 38, 39, Jesus, no 39, ele pede para que os escribas e os fariseus façam um exame das Escrituras, examinarem as Escrituras, porque vos cuidará de ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam, louvado seja Deus. Então, em alguns momentos, o nosso conhecimento que nós temos, às vezes, nós até às vezes teimamos, discutimos, achamos que estamos certos, mas às vezes não examinamos da melhor forma um contexto, um texto, da forma que tem que ser, louvado seja Deus. Então Jesus ele deixou claro, né? Ele faz aqui um esclarecimento, né? E conjuga esse verbo do modo indicativo, fazendo uma crítica aos fariseus para eles examinarem melhor aquilo que eles achavam que estavam certos e estavam errados, louvado seja Deus. E assim se aplica nas nossas vidas, no dia de hoje atual. Às vezes nós achamos que estamos certos, mas às vezes naquilo que nós achamos que estamos certos, quando nós examinamos da melhor forma, mas às vezes estamos errados, louvado seja Deus. Então a melhor maneira de se interpretar os ensinos é praticando aquilo que o nosso líder e a Sagrada Escritura tem nos orientado, louvado seja Deus. Aqui está o maior líder da humanidade, Jesus, diante das sinagogas, diante do culto, ensinando ao povo, mas mesmo assim, o povo, os fariseus, não acreditaram, não receberam como o Filho de Deus, o enviado, o Messias, louvado seja Deus. Então, é necessário, em alguns momentos, que nós examinemos e façamos a nossa melhor conclusão daquilo que nós achamos que está certo, que estamos fazendo correto, mas que em algum momento estamos falhando. Então é necessário nós termos essa sensibilidade espiritual daquilo que nós achamos que é certo, mas que aquilo que às vezes você acha que está certo, está agindo de maneira incorreta, louvado seja Deus.
Então Jesus ele nos dá essa aplicação e pede para que esses homens se examinem. Não quereis vir a mim para que tenha vida, louvado seja Deus. Jesus ele dá essas aplicações, esses ensinamentos para eles entenderem e nós entender que o Filho faz de igual modo o Pai, louvado seja Deus. Ele, mais na frente, lá no capítulo 15, 16 e 17, Jesus ele faz uma promessa aos discípulos e isso transcende a mim e a sua vida, louvado seja Deus. Que ele faz uma oração e diz ao discípulo que iria enviar o Consolador, louvado seja Deus, que é o Espírito Santo, louvado seja Deus. Nós temos que, como eu falei no início, temos sensibilidade com o seu e com o meu melhor amigo, louvado seja Deus, que é o Espírito Santo. Ele muitas vezes, irmão, se entristece comigo e com você, por muitas vezes nós não falar com ele, conversar com ele, pedir sua orientação, pois ele tem a melhor forma para mim e para você agir, louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus, o nosso auxiliar, o nosso ajudador, prometido por Jesus, a terceira pessoa da Trindade Santa, louvado seja Deus, pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só, louvado seja Deus. Só que Deus, irmão, ele não pode descer do céu para habitar no meio de nós, pois a Sagrada Escritura, ela é clara em dizer que nenhum homem conheceu e viu a Deus senão Jesus, aquele que desceu e subiu do céu. Mas ele nos manda esse auxiliar, esse ajudador, o Espírito Santo, que a Sagrada Escritura diz que ele é uma brasa viva. Em alguns momentos é preciso nós abanar, assoprar, para tirar aquela cinza, para que aquela chama do Espírito avive o nosso queime dentro de nós, como Jesus falou para aquele discípulo quando ele ressuscitou no caminho de Emaús. Ele disse: porventura não ardeu dentro de vós quando eu abri as Escrituras? E a Bíblia disse que ao partir do pão, abriram-se então os olhos daqueles homens. Algum momento, irmão, é necessário nós agirmos como esses homens, ouvir a Jesus e dar ouvido ao Espírito com sensibilidade daquilo que Ele tem nos orientado para fazer o melhor. Pois nem o pai e nem a mãe ela irá nos dar um conselho, nos dar uma direção para que eu, você, faça de forma errada. O escritor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, lá em Hebreu ele diz que o Pai corrige somente aqueles que amam, aqueles que têm como filho, louvado seja Deus. Então, em muitos momentos, a gente recebe uma palavra de Deus, que às vezes nós achamos que é dura, mas ali é Deus nos moldando, nos chamando para um relacionamento pessoal, louvado seja Deus. Assim Jesus foi claro aqui nesse texto, no capítulo 5 do Evangelista João, em dizer que era lícito ele trabalhar nos dias de sábado, porque até hoje ele trabalha por minha vida e por sua vida, louvado seja Deus. Então, irmão, não vamos se cansar
sagrado, Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, é pecado, não vai ser o bem. Mas não devemos nos recuar de fazer o bem para aqueles que no momento estão precisando, às vezes de uma palavra, às vezes de um aperto de um amigo, de um ombro amigo. Há momentos que nós necessitamos de ouvir, de ter aquela reciprocidade verdadeira com família, com um amigo e com um irmão em Cristo, louvado seja Deus. Essa é o chamado da igreja, o chamado que Deus nos propôs para viver aqui na terra. Há momento que nós não seremos reconhecidos, mas olhamos para o autor e consumador da vida, pois ele sabe aquilo que você e que eu tem feito para contribuir para o crescimento do Evangelho. Amém? Então, não cessamos, não negamos de fazer bem. Não importa se A ou B não está se agradando, mas há alguém que está contemplando aquilo que a minha vida e que a sua vida está glorificando a Deus. Louvado seja Deus. Então, irmão, Jesus, ele nos dá essa aplicação, nos dá esse ensino, que em alguns momentos nós seremos aplaudidos, mas há momentos que nós ficamos no anonimato, há momentos que só Deus contempla aquilo que você está fazendo, louvado seja Deus. Aqueles homens apredejaram em palavras, disseram palavras duras, mas mesmo assim, Jesus, ele não se importou. Uma certa vez, chega 4 amigos em um culto que Jesus estava fazendo na sinagoga, e diz a Bíblia, no capítulo 5 de Lucas, que a multidão era tão grande que aqueles homens não conseguiram chegar diante de Jesus por acesso normal, ou seja, pela porta que tinha de acesso. Mas aqueles homens, 4 homens, estavam carregando aqueles amigos. Ele sobe sobre o telhado, destelha o telhado e desce paralítico até a presença de Jesus. E todos aqueles que estavam ficaram murmurando, questionando, porque Jesus deu atenção àquele homem. E Jesus disse: levanta, toma a tua cama, toma o teu leite e anda, louvado seja Deus. O que eu aprendo com isso? Que nós devemos andar com pessoas que nos conduzam a Jesus Cristo, louvado seja Deus. Pessoas que nos levem para a presença de Deus, para a presença da bênção, louvado seja Deus. Esses 4 homens, ele nos dá essa aplicação no Evangelho de Lucas, que o médico escreve, nos dá essa aplicação no capítulo 5. Ele nos traz esse ensino que nós devemos estar rodeados daquilo e daqueles que nos levam a ter contato com Deus, louvado seja Deus. Então, Jesus, ele fala para os fariseus: eu estou trabalhando porque meu pai trabalha até hoje. Porque na lei, irmão, nós todos conhecemos. Aqui não tem nenhum novo convertido, o mais novo convertido aqui tem 10, 11 anos de crença, louvado seja Deus, para a glória de Deus. Então já sabemos que na lei, na época que esse texto foi escrito, era proibido trabalhar, fazer qualquer coisa no sábado. Mas como Jesus veio para aplicar a graça de Deus, o favor imerecido, mostrar que ele veio quebrar todo o protocolo, pois os judeus, eles esperavam
reino de Davi, como o reino de Israel, que combatia a espada, matava pessoas, combatia, açoitava. Não, o reino de Jesus era o reino da graça, do favor imerecido. Então foi por isso que eles não reconheceram, porque Jesus chega com uma nova doutrina, aplicando, ensinando, conduzindo ao povo da maneira que tinha que ser feito no Vale dos Inimigos. Por isso que ele não esperava e não acreditava, mas muitos creram, e creram na melhor maneira, que Jesus Cristo era o Messias e o enviado de Deus. Aí Jesus, ele, mais na frente, ele, lá no versículo 41, ele diz: eu não recebo glórias dos homens, não vai dizer. Que glórias é essa? Que Jesus fala que não recebe. Ele deixa claro que não recebe glória de homem no sentido de opiniões. Cada um tinha sua opinião formada e dizia os seus conceitos, fazia o seu julgamento, dava o seu ponto de vista, como eles criam, como eles viam. Então Jesus, ele deixa aqui no capítulo, versículo 41, que eu não recebo a glória de homem nesse sentido, que os homens, eles queriam demonstrar, os fariseus, na verdade, queriam demonstrar que era grande conhecedor da Escritura, o que estava certo, mas eles tinham a sua opinião, fazia seu julgamento e dava seus pontos de vista, mas não era correto, louvado seja Deus. Então, irmão, nós temos que ter essa sensibilidade e fazer essa aplicação no ensino que a Sagrada Escritura já deixou revelada, e o Espírito Santo nos dá conhecimento, nos dá a graça de hoje, um dia como hoje, a gente trazer texto como esse para que nós possamos lembrar do que aconteceu e que pode acontecer. Aconteceu com Jesus, mas porventura pode acontecer comigo e com você, no Vale dos Inimigos. Em algum momento da nossa vida, nós não seremos reconhecidos. Mas nós não fomos chamados para ser reconhecidos, nós fomos chamados para servir, e servir da melhor maneira. E Jesus nos dá essa aplicação. Não importa o que A e B olhe para a minha vida e para a sua vida, mas nós possamos fazer aquilo que nos foi proposto, servir a Deus e servir com alegria, pois o Espírito de Deus, ele nos renova, ele nesse avivamento do renovo, ele nos dá a força necessária para prosseguirmos a caminhada. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a vida da igreja, e que os irmãos estejam com vigor, assim como foi no nascimento, louvado seja Deus. Irmão, nós temos que viver esses últimos dias como se não houvesse o amanhã, pois a Sagrada Escritura diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E esse amor que está contido no fruto do Espírito, nós não devemos deixar morrer, pois há um mandamento de Deus e que diz que nós somos devedor e devedor do amor. Não há nada que nós mais para nós dever, pois Jesus já pagou na cruz do Calvário. Mas o amor, esse nós somos devedor. Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, louvado seja Deus. Mesmo que eu não faça algo que lhe agrade, mas você tem que me amar.
mesmo que você faça algo que eu não se agrade, mas eu tenho que amar em Cristo Jesus, pois é o mandamento de Deus, louvado seja Deus. Então, irmão, foi essa a reflexão que o Espírito Santo propôs em meu coração para estar compartilhando com os irmãos nessa noite. Amém? Amém. Aplauda o Senhor com alegria, louvado seja Deus.